Olá, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma das formas mais interessantes para a gente ensinar, quem sabe, o conteúdo mais difícil, o conteúdo mais importante de todo o ciclo pré-escolar quando a gente fala de matemática. E esse conteúdo é o valor posicional. E nós vamos ensinar valor posicional com uma história, tá bom? É a história de um lenhador. Um lenhador que precisa organizar as lenhas que ele recolhe. Bem, valor posicional, apenas para esclarecer, é aquele caso, né? Por exemplo, consideremos o número 22. Valor posicional é o seguinte: no número 22, o primeiro 2, ele não é 2, na verdade é 20, e o segundo 2 é 2. Então nós temos duas dezenas e duas unidades. Como que nós ensinamos isso para crianças? Como que nós ensinamos para eles que no 22 o primeiro 2 é 20 e o segundo é 2, né? Com a história da casa do lenhador. Então, bem, a gente vai contar uma história para a criança, a gente vai falar que um lenhador, ele trabalha muito, ele precisa organizar as lenhas que ele recolhe e que para isso ele teve uma ideia. Ele inventou a casa do lenhador. A casa, tá? Aqui mais para frente, nesse livro que eu estou aqui em mãos, nós vamos ter ela para recorte. Eu aqui no caso já recortei, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui nós vamos ter a casa para recorte. Aqui, pulei. Então aqui está a casa para recorte. Eu já recortei ela, tá bom? Recortei aqui para a gente ter como exemplo. Bem, essa história, né, ela deve começar e depois ela vai avançar, mas ela começa dessa forma. Então a gente vai supor que o lenhador, ele cortou, ele voltou para casa depois de um dia de trabalho com 8 lenhas. E ele inventou essa casa que funciona da seguinte forma. Essa casa tem 2 compartimentos. No compartimento da direita, ele coloca as unidades soltas, as lenhas que ele recolheu. Quando essas lenhas somarem 10, ele amarra elas todas juntas e coloca no compartimento da esquerda. Então aqui é o compartimento das unidades e aqui das dezenas. E nesses espaços ele vai registrar quantas unidades e quantas dezenas ele tem. Então, por exemplo, suponhamos que num primeiro dia, isso está tudo aqui, tá bom? Essas histórias, a sequência, né? No primeiro dia aqui, no caso, ele pegou 8, no segundo dia 10, mais duas que somaram 10, no terceiro dia ele tinha 11, enfim. Então, no primeiro dia, o nosso lenhador, ele recolheu aqui, né, no caso, 8 lenhas. Como que nós organizamos essas lenhas na casa do lenhador? Da seguinte forma, as unidades elas vão para o compartimento da direita. Então, a criança ela deve fazer as devidas anotações. Quantas dezenas nós temos? 0. Quantas unidades? 8. O número que nós temos é 8. Bem, vamos supor, né? Vamos aqui avançar e vamos supor que o lenhador no próximo dia ele recolheu mais 6 lenhas. E ele retornou para casa com 6 lenhas. Como que ele organiza isso na sua casa, na sua invenção? Bem, as unidades elas devem ir para o compartimento da direita. Mas, contudo, a regra é que toda vez que nós tivermos 10 unidades, o lenhador as amarra juntas e passa para o compartimento da esquerda. Então, aqui a criança, no caso, deve contar e separar 10 unidades, né? Porque uma vez que nós ultrapassamos a 10, ela tem que perceber isso. E aí ela vai contar, né? Aqui vai separar, no caso, 5. E aqui vamos separar mais 5. Essas 10 unidades soltas, nós vamos trocar por 10 unidades amarradas, que nada mais é do que uma dezena da material dourado, tá bom? Então, essas peças aqui, elas compõem, né, fazem parte do material dourado. Muito bem, então, como vai ficar a casa do lenhador, né? Uma vez trabalhada, o lenhador vai contar. Ele tem uma dezena e ele tem 4 unidades. De tal forma que ele tem 14 lenhas, tá bom? Esse exercício vai avançar, depois a gente vai para 20, para 30. Essa casa é um dispositivo muito interessante, tá bom? Ela também pode ser utilizada para mesmo avançar depois para centena, o lenhador pode fazer um novo compartimento, também para somas. Deixa eu mostrar aqui para vocês, voltar ao livro. Então, essa é a aula que a gente introduz, né, a questão do valor posicional.
ele começa assim, mas se a gente observar aqui, a coisa já avança, né? Então, por exemplo, aqui na aula 17, a gente passa para o 20. A gente já vai entrar no 20. E tem sempre a história, né? O lenhador, ele tem uma certa quantidade de lenha, ele vai trabalhar, ele recolhe e traz mais lenhas. E aí, as histórias aqui, no caso, elas começam a questionar a criança, né? Como é que vai ficar esse arranjo? Né? Você consegue visualizar isso? Você consegue imaginar antes mesmo de você efetuar as operações? Então, a criança, é recomendável mesmo que a criança tente imaginar, tente pensar como é que fica e depois reproduza-nos com os concretos, tá? Para, por fim, fazer as anotações. Aqui, então, o passo seguinte, uma vez que a gente trabalhou acumular, tá? O próximo passo é retornar. Então, a gente passou do 9 para o 10, valor posicional, e do 19 para o 20, aqui, valor posicional, tá bom? O próximo passo é retornar do 20 para o 19 e do 10 para o 9. E é isso que a gente vai fazer. Aqui no caso a história fala que o lenhador, apareceu uma pessoa que queria comprar as lenhas dele, aí ele teve que ir vendendo as unidades solicitadas, e a partir dos pedidos ele tinha que desamarrar as lenhas e fazer essa troca, né, das unidades. Elas tinham que retornar para o quarto das unidades, etc. Tá bom? Então é isso. Esse conteúdo, tá? Ele vai realmente avançar. Vocês vejam que a gente vai trabalhar aqui mais pra frente, né? Até o 30 a gente está trabalhando aqui, né? Na aula 46, aula 47 em diante. E esse conteúdo de valor posicional, ele faz parte desse material, desse livro, chamado Primeiros Números, 5 a 6 anos, que corresponde ao conteúdo de encerramento do ciclo pré-escolar, tá bom? Eu estou sorteando ele aqui no meu Instagram. E se você quiser participar, basta verificar o post ali e se inscrever, tá bom? E cumprir ali as regras, né? Tá ok? Então é isso. Esse material tem 274 páginas e eu coloquei uma amostra dele no Drive. Você pode entrar lá, fazer download. Inclusive, a Casa do Lenhador está lá para você fazer download e utilizar, tá ok? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um abraço. Tchau, tchau.